né? Vamos começar a dar boa noite aí para quem está começando para quem está chegando, quem já está aqui no Meet, quem está lá no Facebook, no YouTube, nas redes sociais do Fórum Euclides 112. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui com vocês, né? Recebê-los aqui para esse primeiro encontro de 2021 do Fórum Euclides, né? O Fórum Euclides tem uma história de partilha com vários, né, dos seus parceiros, né? A gente tem, né, espalhado ideias e, enfim, projetos, né, através do projeto de extensão, que é um projeto de extensão da Faculdade de Educação da UFRJ e também da Faculdade de Letras, mas a gente acaba, né, trazendo aqui para dentro da sala, né, todo mundo que, de alguma forma, faz uma leitura apaixonada e apaixonante de Euclides da Cunha. E, é claro, Euclides em seus atravessamentos, né? Hoje, por exemplo, a gente vai atravessar o Torturado de Itamar Vieira Júnior. Espero que seja uma baita travessia, porque a gente vai botar nessa canoa aí, que não é furada, nós vamos botar o Rosa, vamos colocar o próprio Euclides, o Raduan Nassar. Ou seja, acho que vai ser uma conversa muito boa, muito produtiva, e a gente está, né, de braços abertos aí para receber as colaborações de vocês, tanto aqui dentro do chat do Meet, né, podem participar. Tem uma monitora maravilhosa chamada Luísa, da UFRJ, que vai recolher, né, todos os comentários, as perguntas. Ao final da fala né, quer dizer, dos três debatedores, a gente vai abrir essa ciranda aqui para uma roda de debate de fato, em que vocês possam participar, com comentários, com perguntas dirigidas a cada um dos debatedores ou em conjunto. Enfim, a proposta é que a gente discuta literatura, né, sem o pedantismo acadêmico que a gente, né, que nós próprios da própria academia acabamos, né, de certa forma, criticando tanto, né? A aproximação, né, dos livros e das pessoas, né? Eu acho que esse ambiente virtual aqui, como o próprio Cláudio estava falando no início, né, o próprio ambiente virtual acabou nos aproximando mais, né, das pessoas que não têm produção acadêmica, mas têm uma leitura atenta e querem trocar ideias sobre essas leituras. Acho que o propósito da nosso encontro é mais ou menos esse, né? É troca, é viés, é atravessamento, e para isso eu vou convidar daqui a pouquinho o Cláudio para fazer as apresentações, mas eu precisava pedir alguns favores a vocês antes, são favores para quem está aqui atrás, ó, no background, morrendo de medo da técnica não dar certo. Eu preciso da ajuda de todos os participantes internos do Meet, que desliguem seus microfones enquanto os professores estiverem falando. É importante por causa dos ruídos, às vezes dá eco na transmissão, é um problema sério. Então, a gente fica com o microfone desligado agora, depois a gente abre para falar né, com o pessoal. Então, esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é o seguinte: se alguém tiver alguma necessidade da interpretação de Libras, por favor, fixem com aquele parafusinho. É só vocês irem lá no nome das nossas 3 intérpretes lindas que estão aqui hoje. A Diná, a Judy ou a Elisângela. Elas vão se revezar fazendo a interpretação em Libras. De 20 em 20 minutos, uma delas vai estar aqui, né, na tela fazendo essa interpretação, mas para você ver, você tem que ir lá e clicar no parafusinho e fixar a imagem dela na sua tela. Aqui dentro do Meet, a gente não tem como fazer essa fixação por vocês. Quem tiver necessidade, por favor, faça essa fixação. Lá fora, no Facebook e no YouTube, eu vou fazer essa fixação, tá bom? Para quem está assistindo pelo Face, pelo YouTube. Último recadinho, né, digamos, burocrático do dia, do dia não, da noite. Ao final dessa conversa, nós vamos deixar uma lista de presença, um formulário de lista de presença com fins de certificação pela UFRJ, tá bom? Não deixem de assinar, a Luísa vai programar a publicação do link, tanto aqui dentro no Meet, quanto lá fora nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Tudo bem? Felicidades daqui. Adalberto, que coisa boa. Cláudio, que coisa boa.
Vamos que vamos conversar um pouco sobre esses atravessamentos e Torto Arado, hein? Cláudio, é com você. Primeiro, eu queria agradecer a Belle por esse convite fantástico e dizer que o tema dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, surgiu mesmo nas mídias, nas redes sociais, no nosso Facebook, né, nessas nossas provocações que a gente faz nas postagens breves ali do Facebook. Então, eu queria, para começar, apresentar brevemente os dois colegas que vão participar dessa conversa comigo, né? E a Belle depois vai me apresentar o tema da nossa mesa, da nossa conversa: Torto Arado, regional, impessoal, realismo mágico, sertanices e mulheridades. É muita temática ou palavra-chave para uma só conversa, né? E talvez por isso essa pergunta é uma pergunta e não uma afirmação, né? A primeiro convidado, o professor Adalberto Miller, é professor de Teoria da Literatura na Universidade Federal Fluminense, escritor e tradutor, mestre em Literatura Brasileira pela UNB, doutorou-se na USP, Literatura Francesa, e é pós-doutor pela Yale University. Foi professor visitante na SUNY Buffalo e na Université Lyon 2, dedicou-se nos últimos 7 anos à tradução da poesia completa de Emily Dickinson, publicada pelas editoras da UNB e Unicamp, e a escrita de ficção. Seu livro mais recente é O Traço do Calígrafo, pela editora Medusa, que são contos. Por fim, Anabelle Loivos Considera, professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem doutorado em Literatura Comparada pela Federal Fluminense e pós-doutorado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Coordena o projeto de extensão Fórum Euclides, este projeto, né, em parceria com a Faculdade de Letras da UFRJ, e atua na área de formação de professores de língua portuguesa e suas respectivas literaturas. É isso. Muito bem, e agora eu tenho o prazer de apresentar o Claudicélio Rodrigues da Silva, famoso Cláudio Rodrigues, grande amigo, grande parceiro em tempos de pandemia e de internet. O Cláudio é professor adjunto de literatura brasileira lá na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Ceará, é doutor em ciência da literatura e poética aqui pela UFRJ, e tem uma experiência vasta na área de letras, né, com ênfase nos estudos de literatura brasileira, né, e atualmente ele está atuando, né, nessa seara das temáticas das poéticas, do contemporâneo, do erotismo, do interdito, da transgressão, o erotismo dos sujeitos minoritários, né, e dissidentes também, ou seja, das identidades queer e do erotismo de forma geral. Acho que vai ser uma boa conversa. Cláudio, seja bem-vindo. Adalberto, seja bem-vindo. E vamos lá, Cláudio, vamos fazer agora a tua participação especialíssima. Nós temos, então, de 15 a 20 minutos, eu vou marcar o meu cronômetro para não demorar tanto, né? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa. O Torto Arado, esse livro que me instigou muito, eu demorei a ler, né? Eu comprei 6 meses atrás, já sabia das inúmeras resenhas, da crítica sempre muito positiva, tanto em Portugal quanto no Brasil, e demorei a ler porque eu tenho uma espécie de... Eu viro um pouco o nariz para essas, né? Para esse tipo de generalizações sobre uma obra literária. Eu fico observando aqui, então eu demorei para ler o Torto Arado. Só li mesmo agora, no início de 2021, em janeiro. E aí, depois de ler, provocado por essa leitura, e também provocado pelas críticas colocadas nos posts da Belle, lá no Facebook, eu escrevi um texto, uma espécie de, eu não digo que é resenha, é uma breve análise
foi publicada na revista Bibliocultura Informacional, que é uma revista de biblioteconomia aí do Rio de Janeiro. Lá no meu texto, que eu chamo de Quando haveremos de promover o desencanto, eu brinco com a palavra encanto, encantaria, desencanto, né, que são palavras que agenciam esse romance do Itamar. E lá naquele texto, eu coloco de forma muito breve, né, que essa saga da família, contada aí por 3 vozes femininas, 2 irmãs e uma terceira voz, na terceira parte do romance, é a saga de uma família, mas também a história do Brasil, e a história do Brasil para acordar gente grande. Isso eu colocava lá no meu texto, né? Como também coloquei o meu olhar torto assim para o início da leitura, para demorar a ler o livro, né? Depois eu questiono, coloquei um pouco de questionamento a respeito da linguagem, que no primeiro momento da minha leitura, vendo esses narradores falando, contando essa saga, a linguagem, o texto, muito culto, me deixou um pouco tenso, né? E de certo modo, me provocou, e à medida que eu fui lendo, eu fui tirando algumas conclusões a respeito dessa linguagem culta que é usada aqui, né, no texto. E, por fim, eu comento lá no texto que, na verdade, esse desencanto é narrado, né, esse desencanto da história do Brasil, que é uma história de contranarrativa. Eu digo que esse romance é uma contranarrativa, que vem tensionar com a história oficial aí, brasileira, né? Quer dizer, agora são as vozes dos encantados pela literatura que constrói essa contranarrativa. Dizendo isso, basicamente, o que eu acho que é interessante a gente perceber nesse romance, e eu imagino que aqui todos vocês, nessa sala nós temos 52 pessoas, todos devem ter lido já, né? Eu não viria para uma conversa sobre um livro do qual eu não tenha lido, porque eu fujo muito disso, então eu não tenho nenhum problema com os spoilers aqui, não, eu vou dar mesmo, né? A obra é dividida em 3 partes, cada parte é contada por uma voz feminina, são 2 irmãs, a Bibiana e a Belonísia, né, cada uma responsável por uma parte da história, né, da mesma história, da história dessa família, e a terceira parte, que é a parte em que muitas coisas se resolveram para mim como um leitor crítico, é contada por uma voz feminina, mas não é uma voz feminina com um corpo humano, é uma voz feminina da ordem do transcendente, da ordem do maravilhoso, do fantástico, se a gente for pensar por essa perspectiva da literatura fantástica. É a voz de um encantado ou de uma encantada que só atua no corpo de um humano, né? Aí, quando eu cheguei nessa terceira parte, vendo a voz de uma encantada, que é a parte em que ela realmente intersecciona a história da família, né, da Bibiana e da Belonísia, ela intersecciona com a história de todos esses sujeitos minoritários brasileiros, foi entender que pouco interessava, de certo modo, um travestimento da linguagem regional, né? Por isso que eu diria que o texto é culto, né? Embora a Bibiana, que é a primeira voz que fala na primeira parte, depois de fugir da casa dos pais com o noivo, tenha estudado e se tornado professora,
primária, né? Mas é muito culta a voz dessa pessoa que fala. A irmã que estudou muito pouco, né? Da segunda parte, a Belonísia, é muito culta também. A dicção das três vozes femininas nas três partes é uma dicção única, é unívoca, de certo modo. Então, eu entendo aqui que quem fala, quem assume a voz desse romance, nessas três figuras femininas, é a própria voz do feminino que fala. Por isso, não cabia, de certo modo, um travestimento de uma linguagem nesses moldes do regional, né? Eu tenho também alguns impasses nessa necessidade que a gente tem de ficar discutindo o que é regional e o que não é regional. Tá? Então, não vou pensar nisso aqui. Embora eu tente compreender que o título da nossa conversa, a palavra regional está lá, né? Mais como uma provocação. Tá? Mas, basicamente, o que eu quero comentar com vocês é que, para mim, como professor de literatura, interessa ler Torturado como uma revisão da história do Brasil, contada por aqueles que não tiveram voz e vez nos documentos oficiais e nem tiveram voz e vez como agentes de um lugar, né? Não foram dignos de ter uma terra, não foram dignos de ter um documento sequer de identidade, né, de registro. Muitos dos personagens aqui morreram, foram enterrados sem nome, né, sem um registro oficial. Então, é a história desses brasileiros, de um Brasil profundo, que aparece nessa saga, que começa com a Donana. A Donana é a matriarca dessa família, né? A Donana, que cresceu em fazendas, né, agregadas lá no interiorzão da Bahia, ali na região, né, da Chapada Diamantina, que é onde se passa essa história, o sertãozão da Bahia, né, mas é uma região alagada, é uma região em que os rios que descem da Chapada se unem e é considerada como um pantanal dentro da Bahia, né? A região dos marimbus, quem lê vai lembrar muito dessa palavra. Os marimbus são essas regiões pantanosas, alagadas desse encontro desses rios, desses riachos. Quer dizer, essa família que começa com a Donana, né? Uma mulher que raizeira, como é dito lá no narrador diz, né? É parteira, né? Que se nega a tomar as obrigações encantados e sofre, e só depois, quando o filho, né? O Zeca Chapéu Grande, que é o pai da Bibiana e Belonísia, o Zeca Chapéu Grande assume no lugar da mãe, né? As obrigações e se torna o curandeiro do Jiru, né, Jaru, do ritual afro-indígena, ameríndio, que, de repente, a Donana se vê livre dessa obrigação. Quer dizer, o romance é uma história, é uma saga de uma família, mas é uma metonímia de uma saga dos marginalizados, né, libertos da escravidão só em documentos, e que precisa ser recontada e que precisa ser apontada aqui pela literatura como uma ferida aberta desse Brasil. Eu acho que é muito importante que a gente perceba isso. E interessante que uma das coisas que, enquanto eu lia o romance, ficava, mas onde é que, qual é a temporalidade, a diegese temporal desse romance, né? Porque o Itamar, ele não fez muita questão de dar muitas referências concretas nas vozes, seja na voz da Bibiana, que é a primeira parte, seja na voz da Belonísia, de quando é que se passa essa história. Lá na voz da Belonísia, lá pelo capítulo 16, da segunda parte, foi ali que eu capturei, pela primeira vez, uma referência temporal
né? Não me passou despercebida quando eu li. Ela diz assim: meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres. Está na página 164. Mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. Bom, então, se o Zeca Chapéu Grande, pai das protagonistas, nasceu cerca de 30 anos depois da abolição da escravatura, se ele se casou por volta de 20 anos com a Salustiana Nicolau, que é a mãe delas, então ele provavelmente deve ter se casado em 1938, né? A Bibiana e a Belonise devem ter nascido por volta de 1939, 1940. Então, elas narram depois, já idosas, essa trama. Então, o que a gente tem aí é uma saga de 100 anos de solidão. Quase um centenário, ou um centenário mesmo, que é colocado aqui, né? Dona Ana provavelmente nasceu antes da abolição da escravatura. E aí, quando a gente junta essa perspectiva de temporalidade, que é apenas sugerida pelo Itamar, a gente percebe que ele vai usar essa saga dessa família para mostrar exatamente esses resquícios de uma escravidão que só foi concluída no papel, mas que permanece aí com laivos mesmo de um país que, em pleno século XXI, é um país colonialesco, né? Colonialesco, um país em que poucos têm muito, um país que falta reforma agrária, um país em que os grileiros, né, os fazendeiros, desmatam e se acham no direito de passar boiada, né? Um país em que é preciso fazer jus a que sejam povos nativos, povos originários, sejam os povos escravizados, os quilombolas, que reivindiquem, né, o seu direito à terra, à posse da terra, e reivindiquem, sobretudo, o seu lugar nessa recontação de história. O Itamar, muito bem nesse livro, né? Esse livro é uma espécie de acerto de contas, com uma história mal contada, né, de Brasil, uma história de um Brasil do mandonismo, uma história do Brasil patrimonialista, uma história de um Brasil escravocrata e racista, uma história do Brasil da lei do mais forte, né? Está toda aqui condensada nessas três vozes. Quando eu cheguei na terceira parte, que a voz da terceira parte é a voz da encantada, a Santa Rita Pescadeira, uma entidade, e aí eu consegui, de fato, perceber a grandiosidade do livro ali. Porque a voz da encantada, que agora ela não tem mais corpo, porque o cavalo de santo dela já morreu, é a Dona Miúda, né? Ela diz que a Dona Miúda viveu mais de 100 anos, então ela não tem mais esse cavalo de santo. E aí ela resolve agora, como entidade incorpórea, contar a história dela, dessa família, e a história do Brasil. Então, é a encantada que passa a história do Brasil a limpo. Então, quando no meu texto eu digo que é uma história de desencanto, desencanto aqui está num duplo sentido, gente. No sentido de que o mundo dos encantados, o mundo maravilhoso dessa crença afro-ameríndia, né, das religiões de matrizes africanas e ameríndias, se a gente for pensar do ponto de vista da literatura, é o texto do maravilhoso, do fantástico, os encantados, a encantaria, e é também a questão do desencanto
tirar o encanto no sentido mesmo de fazer mostrar a realidade de uma história do Brasil tão sofrível e tão maléfica, né, para nós, né? Então, eu desencanto aí com os dois sentidos. Quando eu cheguei na perspectiva mesmo da voz da encantada, e aí eu lembrei das encantarias do Brasil. A minha pesquisa de doutorado no FRJ, na Ciência da Literatura, foi estudando uma das encantarias do Brasil, que é do estado onde eu nasci, o Maranhão. Eu estudei as encantarias do rei Dom Sebastião, no Maranhão, que é uma mistura dentro do tambor de crioulo, de mina, em São Luís e na ilha de Lençóis, que mistura das matrizes africanas a cultura ameríndia do curandeirismo, a ideia desse Dom Sebastião que desapareceu na Batalha de Alcaçequibir e que reaparece agora como encantado nas ilhas do Maranhão, promovendo o desencanto. Mistura o sincretismo religioso e o sincretismo histórico, que eu pesquisei no doutorado, na poética, na UFRJ, eu vi aqui, mas dentro da perspectiva desse espaço geográfico que é o interiorzão da Bahia. Tá? Toda a perspectiva do ponto de vista histórico aqui, que aparece no romance, de fato existe, né? Aquela região dos marimbus, no sertão da Bahia, na Chapada Diamantina, é a região dos quilombolas, né? Que vivem, né, esse ritual, né, o Giru, como um ritual que mistura a crença de matrizes africanas com o curandeirismo ameríndio, provavelmente levado por pessoas que foram ali na época da extração do diamante. Tá? Então, assim, o Itamar, como conhecedor, como estudioso, um geógrafo, alguém que estudou, que trabalhou no INCRA, que conviveu nessa região, soube muito bem articular esses elementos locais e misturar, né, mesclar a uma história brasileira de dor, que é a história de uma escravidão que nunca cessou, de fato, né? E fazer isso muito bem organizado no seu romance, né? E eu digo muito bem escrito porque milimetricamente parece que os capítulos das 3 partes foram pensados na construção desse universo, né, discursivo. Os capítulos têm cerca de, sei lá, foram milimetricamente medidos para caber em 4 páginas, né? Quem tem o livro, observe aí, né? E eles nunca terminam assim bruscamente, esvaziados nos conflitos. Sempre existe aí um suspenso, que a gente chama de gancho, né? Uma informação que nos coloca imediatamente na direção de uma continuidade. As amarras acontecem o tempo todo, né? Ele vai pela boca dessas 3 vozes femininas, amarrando uma história e colocando esse problema que é ancestral, né? Que é histórico, de uma forma muito bem concatenada. E eu acho que, basicamente, o que eu acho que a gente tem que perceber desse livro como uma grande saga. Deu meu tempo. Encerrando, o que eu penso que a gente tem que ver como uma leitura importante do Torturado é que ele vem para colocar o dedo numa ferida e usa a literatura como um caminho para colocar em discussão esse Brasil que precisa ser passado a limpo. É isso, gente. Depois a gente continua na discussão. Cláudio, maravilha, maravilha. Obrigada pela tua leitura
atenta, generosa. Tenho certeza que, né, os nossos leitores aqui, né, da sala ficaram encantados né, com essa possibilidade dessas múltiplas vozes narrativas e de que forma você também, como leitor, né, olha para Torturado, né, numa espécie, como diria Euclides, numa espiral vertiginosa, né? A gente cai numa espiral vertiginosa quando está lendo Torturado. E hoje mesmo eu vi o Adalberto postando lá no Face dele que estava relendo Torturado e pela primeira vez conseguiu chorar. Dessa vez ele chorou. Depois ele vai explicar um pouco para a gente, né, como é que aconteceu isso. Agora, olha só, a parte que me cabe neste latifúndio, nos próximos 15 minutos, eu vou tentar também fazer uma síntese, né, dessa minha leitura atravessada e atravessante, né, Torturado e Euclides e mulheridades e sertanidades. Só que eu vou ter que pedir 2 favores a vocês. Só um minutinho para eu trocar aqui a minha intérprete, que já deve estar cansada. Deixa eu conversar aqui com a Diná. Diná, é para trocar? Valeu, Diná. Troco pelo... Ok, Diná. Eu troco pela Elisângela ou pela Judy? Ok, Elisângela, você está congelada aqui na minha tela. Cadê você? Isso que eu ia perguntar. Ela não está aqui na minha tela, ela está congelada. Não é melhor a gente botar a Judy na minha fala? Pode ser, Judy? Desculpa, porque realmente a Elisângela está congelada, senão o pessoal lá fora não vai ver vocês. Então, Judy, estou te trazendo para a página, tá? Estou removendo a Diná. Obrigada, Diná. Ótimo. Ó, e outro recadinho. A gente teve um problema técnico com a transmissão no canal do YouTube, do Fórum 112. Então, o que a gente está fazendo? A gente está transmitindo do canal do Fórum 111. A gente vai numerando o fórum a cada ano, né, marcando o ano de morte de Euclides. Então, não tem problema. O pessoal que está no Facebook é só migrar lá para o Fórum 111. Já mandei aqui o link para vocês poderem migrar. E aí, vamos conversar um pouquinho, então, sobre essas leituras atravessantes? Agora eu não vou ver mais vocês. Se vocês precisarem falar comigo, vai ter que ser, de fato, aqui pela voz, podem me interromper, tá? A qualquer momento, né? E eu queria já pedir desculpas, né, aos nossos ávidos leitores, porque, na verdade, eu vou quebrar o protocolo aqui, não vou fazer uma leitura, digamos, baseada no vetusto acadêmico. Não, veja, eu sou professora de didática, gente, eu formo professores de literatura. Então, quer dizer, eu formo professores que vão ensinar pessoas, jovens leitores, a gostarem de ler. Então, quer dizer, como é que eu faço isso nas minhas salas de aula? Eu levo o texto literário, porque não dá para ensinar literatura sem o texto literário, né? Prerrogativa inicial, né? Para qualquer tipo de diálogo. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, mais ou menos, vai ser uma espécie de aula dialogada, né? Como eu levaria Belonísia, Bibiana, né, e Euclides para dialogar numa sala de aula, né, de formação de professores, e também numa sala de aula de educação básica, por que não? Né? Então, eu vou chamar para dialogar comigo pequenos trechos, né, desses tortos arados, dessas bibianas, belonísias e euclidianas também, para a gente poder fazer uma conversa bacana. Bom, são 9h38. Cláudio, quando faltarem 2 minutinhos para terminar a minha fala, você pode me avisar que eu não estou com um cronômetro aqui. Você faz essa gentileza, por favor? Faço sim. Vou cronometrar. Tá ótimo, te agradeço. Deixa eu colocar a minha imagem aqui. Eu ainda estou aceitando pessoas na sala, gente, para vocês terem uma ideia. É uma loucura isso aqui. Mas vou tentar ser o mais eficiente possível, fazendo todas as coisas que me foram dadas fazer aqui, né? A minha parte nesse latifúndio. Tá, vamos lá. Bom, eu escolhi 2 recortes. Se não der tempo da gente falar nos 2 recortes durante a minha fala, eu falo sobre um deles e depois, lá, quando a gente estiver discutindo, estiver interagindo, eu falo sobre o segundo, tá? Só para a gente não perder muito tempo, né, de jornada. Vocês perceberam que a epígrafe de Torturado... desculpa, voltando, vamos lá, professora de didática. Que recortes são esses? O recorte das mulheridades e o recorte da terra-útero, né? Das sertanices, das sertanidades. Quer dizer, são dois motes e duas potências, né? Que estão ali
muito figurativizadas, tanto na obra do Itamar quanto na obra do Euclides. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês se lembram da epígrafe de Torturado, que é uma epígrafe que dialoga diretamente com Raduan Nassar, né? E chama a Terra para compor o corpo ficcional, né? Em duplo. Vou citar a epígrafe: a terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra existe nesse ciclo, dizia o pai nos seus sermões: amor, trabalho, tempo. Raduan Nassar. Bom, e aí a gente se lembra que a Bibiana, lá no início do romance, né, o Torturado, ela já enunciava assim que o chão das nossas casas e dos caminhos da fazenda eram de terra, onde enterrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos, onde enterrávamos os restos de nossos corpos. Lembram também da Belonísia, que logo a seguir ela vai estender a metáfora da morte, a sua relação dura e reta com a terra, mãe? E ela diz assim: e logo meus pés conhecerão este pedaço de terra sem que meus olhos precisem ver o chão. Quer dizer, ela vai transfigurando, né, a sua própria relação com o marido violento também, naquela parceria infindável com a terra. Tem um momento em que ela na narração, ela diz assim: trabalhar a terra tinha desses sentimentos bons de amansar o peito, de serenar os pensamentos ruins que me cercavam. Na verdade, ela estava doida para pegar o marido, né? Mas, enfim, cavalcar a terra, tratar as caças da nossa imaginação, Torturado. Para gente como a gente, a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra é nada. Belonísia. Havia terra no horizonte de seus olhos, quando Bibiana se refere a Severo. A terra é, portanto, útero. E é nessa mundivivência da terra-útero que as irmãs Bibiana e Belonísia vão bordar as suas mulheridades, né? Quer dizer, eu quis partir dessa epígrafe do Raduan, porque eu acho que ela foi milimetricamente escolhida para compor, né, o início de Torturado. Bom, e aí? E essas sertanices dessa terra útero? E essas mulheridades, né, que tanto Itamar e Euclides trazem para a gente, né? Por exemplo, vou ler aqui aleatoriamente para vocês uns 3 ou 4 trechos de Os Sertões. E são trechos em que tanto a terra quanto a mulher ou a terra útero, né, comparecem de forma muito pungente, né, muito patente. Olha, por exemplo, aqui, né, eu trago Os Sertões agora, de Euclides. A terra atrai irresistivelmente o homem. A terra é ignota. O aspecto estranho da terra reponta em transições imprevistas. O martírio da terra, brutalmente golpeada pelos elementos variáveis, e suas forças são as próprias que trabalham, atacando a terra na sua contextura íntima. A luz crua dos dias flameja sobre a terra imóvel e não a anima. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo ante o expandir revivescente da terra. Para terminar, a terra atrai o homem, chama-o para o seu seio fecundo, encanta-o pelo aspecto formosíssimo, arrebata-o, afinal, irresistivelmente, na correnteza dos rios. Canaã sagrada, que o bom Jesus isolara do resto do mundo, Canudos não se rendeu. A terra bastava-lhe, incomparável no fulgor, fulminando a natureza silenciosa, em cujo seio se abate, na quietude de um longo espasmo, a galhada sem folhas da flora sucumbida. Euclides da Cunha. Bom, obviamente, né, a gente nota que há todo um processo retórico que é próprio do Euclides, mas que transforma, metamorfoseia a terra
em persona, em personagem. Isso é uma coisa fantástica. Quer dizer, a terra em Euclides é terra útero, é terra mãe, é terra má e é terra que supre. Né? Ele está sempre nessa pendência entre dois polos que parecem tão antagônicos, mas que, na verdade, se completam. E é interessante notar, né, se a gente começa, né, a trazer aqui para o diálogo as famílias, né, de Torturado, né, todas essas famílias de Torturado apresentadas aí de alguma forma, elas também são ocupantes, elas também fecundam, né, as terras da Fazenda Água Negra, mas não são suas donas, né? Ou seja, a terra para elas é chão de pisar, mas não é chão de ser, né? E, né, por exemplo, bem lá no início, né, na narração da Bibiana ainda, né? Ela diz assim, tem um momento que ela diz nada que pudesse demarcar o tempo da presença das famílias na Terra, porque a Terra é deles. A gente que não dê, que nos manda embora. Eles cospem e mandam a gente sumir antes de secar o cuspo. Né? Quer dizer, quando ela está falando da família Peixoto, que apenas queria os frutos, né, da terra de Água Negra, né? Não viviam a terra, né? Eles vinham da capital apenas para se apresentar como donos, né? E aquelas famílias, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças foram, né, esquecidos ali. Né? E as mulheres? Qual é o lugar dado às mulheres nessa terra útero? Né? É um lugar ainda menos privilegiado nessa ocupação. Né? A Belonísia tem um trecho lindo que ela diz assim: nós, mulheres da roça, éramos preparadas desde cedo para gerar novos trabalhadores para os senhores. Fossem as nossas terras de morada ou qualquer outro lugar onde precisassem. Muitos homens que levavam mulheres da casa dos seus pais para lhes servirem de escravas, para depois infernizarem seus dias, baterem até tirar sangue ou a vida, deixando rastro de ódio em seus corpos, para reclamarem da comida, da limpeza, dos filhos malcriados, do tempo, da casa de paredes que se desfaziam, para nos apresentarem ao inferno que pode ser a vida de uma mulher. E aí, gente, olha que coisa, né? Quer dizer, é uma visão fantástica, né? Quando a gente, por exemplo, cruza a visada das mulheridades em Torturado e a visada das mulheridades em Euclides, a gente tem uma visão, eu acho que de certa forma, né? E aqui entra o fantástico, eu acho que é uma visão fantástica, muitas vezes fantasmagórica, né? Como diz a minha grande amiga, que escreveu um texto maravilhoso sobre as mulheres nos sertões, a professora Anélia Pietrani, né, da Faculdade de Letras da UFRJ, além de ser uma visão fantástica, é também uma visão gótica, e que aproxima o sublime do grotesco, né? A eterna questão da literatura. Né? Por exemplo, a visão fantástica que a Bebiana tem lá na margem do rio, né? Ela que é uma mulher de margem, né? E ela vai reverberar a voz ancestral da avó, a Donana, que havia enterrado todos os maridos, né? E tem um momento em que ela retira o punhal, né? Ela mesma diz isso na narração: ao retirar o punhal de minha avó do chão seco, percebi que sangrava e um rio vermelho começou a correr pela terra. Né? E aí a gente aproxima, por exemplo, essa narração da Bibiana, né? Quer dizer, a gente sai do útero do sertão da Chapada Diamantina e a gente volta para as mulheres de Canudos com Euclides, né? Essas mulheres que, de certa forma, foram silenciadas não só pelo historiador Euclides, né? Que ainda hoje é acusado de ter silenciado as mulheres, né? De fato, né, nas mais de 500 páginas dos Sertões, a gente tem aí algumas menções a essas mulheres, mas, de alguma forma, quando essas mulheres comparecem ao palco, né, à cena do romance, né, essa presença é muito forte. Por exemplo, existe um trecho em Os Sertões chamado A Pedra Bonita, né? E o Cláudio deve conhecer muito bem, porque ele estudou sebastianismo e sabe o que significa, né? Essa agitação sertaneja, né? Lá do Maranhão até a Bahia, né? E o próprio Euclides disse, né, que ainda não tiveram um historiador, né?
esse historiador que foi ele, por exemplo, para Canudos, né? Que ele se coloca como sendo o historiador de Canudos. E aí tem um momento em que o Euclides descreve o ritual macabro, né, das mulheres que levam suas próprias crianças e fazem jorrar o sangue dessas crianças para desencantar a Pedra Bonita, onde se acreditava que estava encantado Dom Sebastião. Olha como ele descreve esse momento. O sangue empanadava a rocha, jorrando, acumulando-se em torno. E afirmam os jornais do tempo, em cópia, tal que, depois de desfeita aquela lúgubre farsa, era impossível a permanência no lugar infeccionado. Mulheres, num frêmito de nevrose... perdão, gente, desculpa aqui. Num frêmito de nevrose, abrindo as cabeças dos seus próprios filhos na Pedra Bonita. Olha... Né? Vejam que a gente, né, trouxe uma imagem de sangue, da faca e do sangue, a faca e o sangue, que vão estar presentes em toda a figuração de torturado, na mutilação da língua, né, da fala, né, do poder de fala, está aqui também no Euclides de alguma forma. É claro que o Euclides não dá um tratamento, digamos, nada esteticamente favorável às mulheres do sertão. Né? Muitas vezes essas mulheres são caracterizadas como viragos, bruxas, feias, desvairadas, fedidas, enfim. Né? Quer dizer, é toda uma representação, né, a gente poderia dizer misógina, né, de um certo horror, né, à figura da mulher, que parece, né, montar aí esse painel euclidiano, né? E aí tem realmente alguns trechos que são bastante fortes, né, nesse sentido da representação dessas mulheres, dessas grenhas, com suas grenhas, como diz Euclides, maltratadas, de crioulas retintas. E eu continuo a narração com Euclides, gente, olha que coisa. Cabelos corredios e duros de caboclas, trunfas escandalosas de africanas, madeixas castanhas e louras de brancas legítimas embaralhavam-se, sem uma fita, sem um grampo, sem uma flor, o toucado ou a coifa mais pobre, nos vestuários singelos, de algodão de chita, deselegantes e escorridos, não havia lobrigar-se, agarradice menos pretensiosa, um chale de lã, uma mantilha, um lenço de cor, atenuando a monotonia das vestes encardidas, quase reduzidas a saias e camisas estraçoadas. E aí ele termina essa descrição com a beleza imortal, imutável através dos tempos, e chama essas mulheres, olha que coisa curiosa, depois de praticamente destratá-las, né, fisicamente, ele as chama de Madonas. Vejam o trecho. Madonas emparceiradas a fúrias, belos olhos profundos em cujos negrumes afuzila o desvario místico, frontes adoráveis, mal escampadas sob os cabelos em desalinho, em profanação cruel, afogando-se naquela matulagem repugnante que exudava do mesmo passo, o farto engolhendo das carcaças imundas e o lento salmear dos benditos lúgubres como responsórios. Olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, Euclides vai se alinhar a uma certa dicção decadentista, né? No tratamento que é dado à mulher, no discurso misógino que é vigente naquele momento, né? E aí a gente quer dizer, quando a gente volta para Torturado, a gente lembra que também o Zeca Chapéu Grande, né? Que é o grande cura, né? É o líder, é o macho, né? É o macho, é a presença masculina que se faz, né, que se faz fala, que se faz cura, que se faz né, jarê. Ele também se envergonhava de ter que deixar as calças que honravam a sua posição de liderança na fazenda como pai espiritual e vestir saias, emprestando seu corpo a uma mulher, segundo a narração da própria filha Bibiana, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque, né, quer dizer, há né, como se fosse uma negação, né, do feminino. Num romance em que 3 são as mulheres narradoras, né?
Isso é muito curioso, né? Quer dizer, 3 são as mulheres narradoras e 3 são as mulheres que resistem, né? Merece atenção a própria, quer dizer, a autoimagem, né, que a Belonísia faz de si. Ela chega a dizer que ela é como um arado torto depois da mutilação da língua, né? Quer dizer, uma deformidade igualmente monstruosa, né, que vai caçar o seu direito à palavra, à enunciação, mas não vai caçar o seu direito à resistência, né? Ela diz assim, em determinado momento, eu estou pressupondo, né? Eu, Belonísia, era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes sozinha dizer a mesma palavra, arado, e depois outras. Tentei restituir a fala ao meu corpo para ser a Belonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. E olha que curioso, a Encantada, né, na última parte da narração também se lembra, né, dessa autoimagem da Belonísia e diz assim, Belonísia recorda seu pai arrastando o arado antigo de ferro retorcido, pesado, rasgando a terra em linhas tortas. Né? De qualquer maneira, a Belonísia vai se insurgir contra, né, quer dizer, apesar dela ter essa autoimagem de que é um arado torto, ela se insurge contra a imagem que o Tobias, marido, faz dela, né? Chamando-a apenas de mulher. Tem um momento em que ela reclama, ela diz assim, a coisa ficou tão ruim que eu já me antecipava, eu nem esperava ele pedir, já dava tudo em suas mãos, cinto, sapatos, chapéu, gibão, facão, só para não ter que ouvir ele me chamando de mulher. Eu me senti uma coisa comprada. Que diabo esse homem que tem me chamado de mulher, minha cabeça agitada, gritava. Né? Vejam como né, quer dizer, a negativa de ouvir-se mulher, de certa forma, tem, né, o efeito narrativo contrário. Quer dizer, é ali, né, se antecipando ao Tobias, que ela resiste, né, na sua feminice, na sua mulheridade, né, na sua condição. Enfim. Belle, 2 minutos. 2 minutos, obviamente que eu não vou conseguir acabar, né? Mas pelo menos eu falei um pouco dessa, né, dessa coisa da mulher, né, enfim, de como as mulheres comparecem, como mulheres útero, como mulheres terra, né? Como as sertanices e as mulheridades se misturam. E aí eu acho que para terminar eu vou escolher um trecho do Euclides que me toca bastante, que é um momento em que ele descreve as mulheres de Canudos, né? Um sem número de mulheres, velhas, espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris denalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, crianças sem número de crianças. Quer dizer, ele traz a imagem, né, das mulheres velhas e das crianças que são paridas pela guerra, por uma guerra sem sentido. Né? E é exatamente aí que o Euclides vai fazer a grande denúncia, né, né, fratricida da Guerra de Canudos. E é um trecho final em que ele fala de uma mulher que tem aos braços uma criança que ele chama de a criação mais monstruosa da campanha. A gente termina com esse trechinho, então. Tá? E depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essas mulheridades e essas sertanices. Euclides diz, tinha nos braços uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez, e essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada, de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria, e era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um juvaz. Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi,
com seu andar agitante de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Obrigada, gente. Vamos discutir um pouco mais depois. Vou pedir ao Cláudio para apresentar o professor Adalberto, então, para introduzir o Adalberto. Obrigada, gente. Estou aqui reverberando essa fala linda sua. Obrigado, Beli. E agora a gente vai passar logo a palavra para o professor Adalberto, que eu não conhecia, então estou feliz por estar aqui nessa conversa. A palavra é sua, Adalberto. Muito obrigado, Abeli, por esse convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês. Eu acho que a maior parte das pessoas da educação, né, mas pessoas também comprometidas com o ensino de literatura na escola, que me interessa muito também. E também é muito bom ouvir o Cláudio, ainda mais agora. Fico mais feliz sabendo que ele é maranhense, né? Tem uma ligação profunda com o Maranhão, né? Minha filha é quase maranhense, passei boa parte da minha vida entre São Luís e Barra do Corda. Conheço bem os tambores de crioula e acho a tradução, todas as tradições que existem naquele estado, né? Incrivelmente belas. E então a Anabelle me pediu para falar um pouco da relação entre o Torturado e obras da literatura brasileira como Raduan Nassar, que é citado na epígrafe, né? E também Guimarães Rosa, né? Ou seja, essa tradição dentro da qual se poderia, e Euclides, né? Dentro da qual se poderia associar o Torturado, né? Quer dizer, a associação mais fácil, que é que realmente veio em primeiro lugar, a crítica recebeu esse livro, a primeira crítica recebeu esse livro e enquadrou ele diretamente dentro dessa tradição que se chama regionalismo de 30, né? E o próprio Itamar deixa claro uma filiação dele com o regionalismo de 30, né? Então, isso nos obrigaria a pensar aí diferenças e continuidades também, a partir desse recorte mais específico da historiografia da literatura brasileira, né? Eu não sou da literatura brasileira e venho falar aqui muito mais a partir do meu lugar de fala, digamos assim, que é o lugar de quem estuda a literatura de um ponto de vista mais teórico, né? Na teoria da literatura. E me interessa muito mais saber em que medida, fora de uma série, né, que seria a série da literatura brasileira, seria possível pensar a irrupção de Torturado como a irrupção de uma diferença também, em termos de produção narrativa, em termos de um modo narrativo que me parece contemporâneo e bastante distinto tanto de Euclides quanto de Guimarães Rosa quanto de Raduan Nassar, né? Aliás, assim, eu não vejo, a não ser a história de uma família isolada dentro de uma localidade geográfica específica e cultural, né, como as duas famílias, a de Torturado e a de Lavoura Arcaica, né, eu não vejo semelhança nenhuma entre esses dois romances, né. Vou decepcionar a Belle, né. Eu acho que existe um abismo aí intransponível entre o Torturado e o Lavoura Arcaica, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, né, em termos de linguagem, né, em termos de proposta e de concepção do que é o romance, né. Então me interessa muito mais discutir o que é o Torturado como romance e como ele se diferencia dessa tradição que o precede. E quando eu falo de romance, eu estou falando de um ponto de vista mais teórico do que crítico literário, do ponto de vista da historiografia brasileira, né. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o que me chama mais atenção no Torturado, ainda mais depois dessa releitura, né, é o modo como ele se insere dentro da história recente, né? Eu acho que é um livro profundamente contemporâneo.
Eu tenho visto muita gente falando que é um livro atemporal, que a história se passa dentro de um tempo, né, quase mítico. Eu acho que não, eu acho que tanto a história, ela acontece dentro, a história do ponto de vista do enredo, né? O enredo acontece dentro de uma história do Brasil muito específica, né? Desde a menção àquela rural que aparece lá no início, né? No momento em que elas sofrem o corte, me chamou a atenção quando eu li, quando elas se cortam com a faca, né? Elas são levadas para o hospital dentro de uma rural, né? Por acaso, isso me chamou a atenção porque o meu pai era dentista e ele tinha uma rural, né? E eu me identifiquei imediatamente com aquela época, né? Eu não sei, tem uma espécie de confusão cronológica que, né, quando o Cláudio falou que talvez elas teriam nascido nos anos 40, eu não sei, porque quando elas sofrem um acidente, a rural é um carro que começa, se não me engano, ele começa a ser usado e fabricado no Brasil dos anos 60 para cá, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas não só isso, eu acho que tem historicamente dentro do romance, né? Falando da história dentro do romance, tem um desenvolvimento que é mais ou menos, né? Que se passa mais ou menos entre, né, os anos 50, 60 até o Brasil contemporâneo. Eu acho que quando a história, né? Quando a Bibiana manda, né, elas sofrem com a ida do filho da Bibiana para a faculdade, né? Isso coincide mais ou menos com, né, o Brasil da era Lula, eu acho, né? Eu acho que tem aí uma coisa interessante. Agora, eu acho que esse romance, historicamente, ele se enfeixa também dentro da história recente do Brasil. Eu acho que esse romance, eu fiquei muito feliz ao ver o Lula segurando esse romance, né, postando uma foto com esse romance, porque eu acho que o Torturado é uma consequência direta dos anos do governo Lula, né? O que está dito aí dentro, esse modo de enfeixar uma narrativa não seria possível, né, fora desse contexto criado, né, ou que se 56 a rural tá é que eu estava imaginando mais ou menos nos anos 60, né? Seria, né? Pode ser que seja 56, né? Então tem um Gordini que aparece lá, um outro carro que aparece é um Gordini, né? Um pouco depois, e depois aparece um Corcel, né? Também esses três carros delimitam um pouco uma cronologia, eu acho, dentro de uma motocicleta que aparece também lá no final, né? Mas não só, quer dizer, o governo Lula e tudo que ele representa em termos de uma história, né, que começa a partir da Constituinte, né? É importante que vocês viram no Roda Viva a importância que ele dá, né? Quando perguntam, mas o que pode ser feito? Não, o que pode ser feito está na nossa Constituição, né? O momento da Constituinte, o momento da criação dessa nossa Constituição, que de fato tem que ser defendida, tem que ser aplicada, né? Eu acho que muita coisa vai se resolver a partir do momento em que a gente começa a aplicar seriamente, né, aqueles direitos fundamentais que estão colocados na Constituição. Um deles tem a ver justamente com as sociedades quilombolas, né? Quer dizer, o reconhecimento, e não só o reconhecimento das comunidades quilombolas, mas também o impulso que se dá, né, a partir da Constituição, mas sobretudo a partir dos anos do governo Lula, a essas demandas minoritárias, né? Sobretudo no Nordeste brasileiro, que eu acho que vai explodir, né, uma série de políticas governamentais ligadas a um incremento ou um apoio, né, mais efetivo para essas sociedades quilombolas e indígenas, né, e todas as formas né, essas sociedades minoritárias no Brasil. Eu acho que, de certa maneira, o Torturado é a consolidação desse período, né, que vem dos anos 90 para cá, né?
esse período pós-ditadura, mas que vai florescer, sobretudo, a partir de 2003 e vai dar um grande impulso, né, para a formação e para uma consciência, né, por exemplo, a consciência, não só a consciência, mas a expressão em termos sociais mais amplos, né, de uma ancestralidade. Né? Quer dizer, a consciência da ancestralidade ela já existe entre os quilombolas, entre os indígenas, entre as pequenas minorias, né? Mas eu acho que vai haver um florescimento ao longo dos anos 2000 para cá, né? A gente vê, por exemplo, o surgimento dos pontos de cultura, né? Que foi um programa incrível, né? Criado durante a gestão do Gilberto Gil, né? Esses pontos de cultura espalhados por todo o Brasil que vão possibilitar, né, uma maior efervescência cultural em vários pequenos locais, né, ou em pequenas comunidades do Brasil. Né? Então eu acho muito interessante, eu acho que esse dado é importante para entender o romance e por que o romance ele é tão forte e por que ele faz tanto sucesso, né, nesse momento, né? Porque a gente está justamente, esse é um momento que a gente está arriscando perder uma série de conquistas importantes que vêm, né, do período pós-constituinte para cá, né? A gente via num crescimento progressivo de consolidação da Constituição, né? E de repente essa presidência do Bolsonaro cai como uma espécie de um trator, de um bulldozer que vem derrubar aquilo que a gente foi construindo ao longo desses 20 e poucos anos, né? Vem com uma proposta, né? A fala justamente, o Torturado é a melhor resposta para aquela fala do Bolsonaro, falando, olha, aqui eu fui lá num quilombo e qualquer daquelas pessoas pesava, não sei, 7 arrobas, né? Quer dizer, um presidente que começa a sua proposta de governo, né, falando isso, depois assume, quando chega para a gente o Torturado, ele é uma resposta, e uma resposta contundente, né? Então, eu acho que é um romance fundamental, é um romance que fala para o nosso tempo com uma linguagem muito clara, e esse aspecto da linguagem eu vou falar daqui a pouco, né? De certa maneira, eu acho que se houver uma palavra que pode definir o Brasil, né, de 2003 para cá, essa palavra se chama inclusão. Inclusão é a palavra-chave para se pensar o Brasil de 2003 para cá. Né? Esse termo começou a ganhar força, né, a partir do primeiro mandato do Lula, né? A ideia de inclusão, de incluir. Né? Incluir quem? Incluir as pessoas, os moradores de rua, incluir os meninos de rua que estavam, né, toda aquela violência que a gente via contra os meninos de rua, incluir as comunidades das favelas, incluir o sertanejo, incluir as pessoas que vivem na seca, incluir os quilombolas, incluir todas esse Brasil múltiplo, né? Esse Brasil que não é o Brasil único, visto pelo viés né, o Brasil da grande economia, né? O Brasil, 8ª economia do mundo. Não, esse Brasil múltiplo, de pequenas, né, de várias categorias sociais, de várias comunidades diferentes, de várias etnias, de várias ancestralidades, né, possíveis. Então, essa ideia de inclusão ela é muito forte no Torturado. Eu acho que o Torturado é um romance que pela primeira vez, eu acho que a grande diferença do Torturado é que pela primeira vez é um romance que inclui de maneira efetiva e pela primeira vez inclui não só, né, o lugar da mulher como um lugar preponderante, um lugar em que a mulher de fato, né, ela fala de maneira autônoma e age de maneira autônoma. São duas coisas, né? Ela conquista uma autonomia total, né, numa luta histórica, né, e ao mesmo tempo ela fala. E aí é que está o grande lance do Torturado, né? Essa personagem, a Belonísia, né, ela fala a partir daquele trauma, né? Aquele trauma inicial
né? Quem diz isso é o meu amigo Márcio Seligman Silva, né? Aquele trauma inicial, né? Esse trauma que possibilita a fala posterior dela, né? E é muito legal que no mutismo da Belonísia está uma das chaves para se entender o torto arado, né? Nessa cena, justamente em que ela tenta falar o torto arado, né? Ela tenta falar, né? Sozinha, ela tenta falar essa palavra, né? E para mim é uma cena que me arrepia, né? Me arrepia. Eu digo sem dó, eu digo sem receio. Eu choro quando eu leio aquilo, porque ali está um momento em que você vê que a possibilidade de falar, né? A necessidade de falar não está ausente nela, pelo contrário, né? Ela vai encontrar um outro modo de falar, né? Ou outros modos de falar, né? Então há uma inclusão da fala da Belonísia, né? A fala da Belonísia, aquela que não pode falar, ela fala dentro do romance, né? Ela fala. E aí eu acho que e aí eu entro para a segunda parte da minha fala, que é a relação com esses romances que o precedem, né? Por que eu falei que o Torto Arado é tão distinto do Lavoura Arcaica, por exemplo, né? E essa distinção, para mim, ela é menos temática, porque eu acho que tematicamente são parecidos, né? Uma família no meio rural, né? Que vive uma situação de isolamento e que vive também uma relação com um mundo arcaico e um mundo místico arcaico, né? E um mundo marcado por pela força do pai, né? É muito parecido nesse aspecto, né? Mas para mim a grande diferença está do ponto de vista da linguagem. E aqui a gente fala da relação entre linguagem e representação, né? Ao longo do século XX, o século XX foi um momento fundamental para a história do romance, né, e da literatura e da arte em geral, porque ao longo do século XX, em várias artes, houve uma ruptura com o conceito de representação, conceito clássico de representação, quer dizer, a ideia de que o mundo se deixava ver de uma maneira transparente, por uma linguagem qualquer, né? Então eu vou escrever sobre os problemas sociais e vou escrever isso, né? E a minha linguagem não vai ser afetada por esses problemas. Isso começa a mudar, né, na literatura com a obra, por exemplo, do William Faulkner, que é, aliás, um romancista regionalista. Ele escreve sobre o sul dos Estados Unidos, sobre os contrastes entre afro-americanos e brancos, né, aquele mundo meio rural, mas no Faulkner a linguagem já não é mais transparente. Aquilo que se fala muito do Torto Arado, não, o Torto Arado, o Itamar não quis mimetizar a linguagem dos quilombolas. Não se trata disso, e eu acho que mesmo quando ele fala, ele está equivocado. Não se trata disso. Trata-se de pensar que a linguagem, no caso do Torto Arado, ela já não precisa mais mimetizar. Ela não quer mais mimetizar por uma outra razão, né? É que o problema agora não é mais a linguagem. O problema da literatura contemporânea não é mais um problema de linguagem, é um problema de espaço. Isso quem diz é o Foucault, né? O célebre texto do Foucault, né, que é um autor, uma das teses dele é essa, quer dizer, a literatura do século XX é uma literatura de linguagem, em que todos os problemas são colocados em termos de como representar a realidade, em termos de linguagem, né? E nesse sentido, o Grande Sertão Veredas, mesmo o Euclides e, sobretudo, o Radwan Nassar é um livro que entrelaça vozes, usando uma linguagem altamente metafórica. Cada frase do Lavoura Arcaica é um poema metafórico, cheio de imagens e conexões intertextuais, né?
em que um termo se relaciona com o outro, que se relaciona com o Corão, com um sutra do Corão, que se relaciona com a tradição trovadoresca, com a tradição da poesia oriental, com a Bíblia, né? O Lavoura Arcaica é um tecido de linguagem, né? A meu ver, no Torto Arado, muito menos do que a linguagem, interessa como fazer que esse espaço se movimente, ou que esses personagens que são excluídos da literatura entrem no espaço literário a partir da sua própria movimentação dentro do espaço, a partir da sua própria, do seu modo de se transformar e de se apresentar dentro do espaço, não só familiar, mas dentro da esfera pública, né? Ou dentro dos embates que se dão entre, né, os detentores da terra e do poder e os que não têm terra, né? Entre os brancos e os afrodescendentes, né? Então tem tem um embate, tem uma espécie de uma fratura social, mas ela vai ser resolvida dentro da movimentação, né, dos personagens no espaço narrativo, né? Então é como se... e é por isso que ele usa... Muita gente diz, não, o Itamar escreve de uma maneira empolada. Como é que uma menina muda pode falar com frases que lembram o Rui Barbosa, o Euclides, aquelas frases, né, de um português elevado, um português castiço, né? Como é que elas podem... mas a questão é que a linguagem a linguagem narrativa, a linguagem da língua portuguesa, ela é distinta da linguagem narrativa. Há uma espécie de cisão aí, né, entre duas linguagens. A língua portuguesa escrita, bem escrita, escorreita, né? Mas, por outro lado, a narrativa que vem da Bibiana, a narrativa que vem da Belonísia, né? E que ultrapassam, né, a própria linguagem e estabelecem uma conexão entre o leitor e aquele espaço onde aqueles personagens se movimentam, né? Essa é a minha tese, quer dizer, eu acho que nisso o Torto Arado é um romance absolutamente distinto dessa tradição, né? Que é a tradição moderna, a grande tradição moderna. Eu acho que ele já está no outro paradigma. Certo. Adalberto, desculpa, o tempo acabou. Tá bom, depois a gente discute. A gente discute. Beleza de análise, Adalberto. Né? Também uma visão leitora atravessante, né? Raduan, Rosa, a linguagem que não é mais o problema, né, da ficção contemporânea, agora o problema é o espaço, agora é hora de saber qual é a parte que nos cabe destes latifúndios. Exato. Muito legal, muito bonito. Gente, vamos conversar, vamos abrir essa roda. Eu pedi a Luísa, a nossa linda monitora, que incentivasse vocês aí no chat a fazerem perguntas e comentários. Agora está na hora de a gente fazer uma listinha mesmo de entrada. Quem é que quer entrar aqui, abrir sua câmera, seu microfone para conversar com os professores da roda? É conversa, tá bom, gente? Vamos lá. Alguém se habilita? Enquanto isso, eu vou resgatando aqui alguns dos comentários que foram feitos. Tá bom? Luísa, você me ajuda, por favor? Luísa foi passando para mim aqui alguns dos comentários, gente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, tem a Eliane Valer, né? Desculpa que eu acho que vou ter que mudar a intérprete, né? Tá na hora de mudar, Dina? Antes de repassar os comentários, tá na hora de mudar? Não, né? Por enquanto, não. Tá bom. Então, deixa eu só me colocar aqui no vídeo, porque as pessoas dentro do Meet também não estão me vendo, né? Desculpa, lá no Facebook. Deixa eu só me colocar aqui, para a gente continuar. A Eliane Valer, linda Eliane, maravilhosa, tá comentando aqui, professores, maravilhosa análise de vocês, as reflexões ratificam a importância da literatura como mediadora de realidades que são desconhecidas por grande parte das pessoas. Eliane, quer abrir sua câmera e fazer algum comentário aqui agora? Você está na sala.
É difícil falar depois de relatos tão importantes, tão bonitos, em cima dessa leitura que é realizada. Esse livro é um espetáculo. Esse livro realmente é um livro para ser lido por todos. É um livro emergencial, sobretudo num momento tão difícil para todos, né? E ele abre realmente uma possibilidade de discussão para níveis que vêm sendo discutidos há muitas décadas. Ai, desculpa, minha cachorrinha aqui está... Mas que eles realmente, como o professor falou anteriormente, eles não perdem a atualidade e eles devem, infelizmente, né? Mas eles devem continuar sendo amplamente discutidos e trazidos para reflexão constante. Eles não podem ser esquecidos, pelo contrário, eles devem ser aprofundados. Está espetacular, parabéns aí pela iniciativa, estou super feliz de estar fazendo parte nesse momento dessa live. Estou amando. Parabéns aos professores, adorei. Obrigada, Eliane. Eliane, nossa parceira, professora da escola básica. Olha que coisa importante, né? Estão aqui os professores da escola básica tentando dialogar, né, com entre clássicos e atravessamentos. Obrigada, Eliane, você é uma linda. Tem uma pergunta da Maria de Lourdes, mas ela também está na sala. Eu queria saber se ela quer abrir a câmera e fazer. Lourdes, por favor. Obrigada, minha flor. Fica à vontade. Abre seu microfone. Boa noite, tudo bem? Estou assim, encantada com as falas de vocês. Já tinha assistido no Roda Viva. Ainda não comprei o livro, mas está na listinha. A minha pergunta é, dentro dessa retórica do torto arado, nós podemos fazer uma correlação entre os espaços geoculturais do torto arado com os espaços geoculturais das favelas, principalmente essas favelas das grandes metrópoles, e incluindo nessa questão, principalmente, a trajetória das mulheres das favelas. Eu gostaria de saber se nós podemos fazer esse link. Obrigada. Lourdes, você é linda, também professora da escola básica, sempre participando dos nossos projetos de extensão. Eu vou pedir ao Cláudio para comentar um pouquinho, né? Já que o professor Adalberto acabou de falar, depois o Adalberto pode dar pitaco, à vontade. Cláudio, você. Que pergunta difícil. Mas o Tortarado apesar de trabalhar com o Brasil profundo, né, o Brasil do interior, o Brasil das margens, eu acho que se a gente for aproximar aí os espaços geográficos onde pessoas estão à margem, cabe fazer uma aproximação, sim, com a luta das pessoas que moram nas comunidades, nas favelas das grandes cidades, das metrópoles, sim. E, sobretudo, com uma urgência de ser mulher numa favela, numa comunidade, de ter voz. Porque as mulheres todas que aparecem no Torto Arado, elas agenciam o mundo, elas já agenciam a terra, né, em torno de uma luta, né, que é coletiva, não é individual, é coletiva mesmo. Então, eu acho que se a gente for aproximar mesmo, ou retirar o lugar, né, demarcado do romance, que é o espaço geográfico do interior da Bahia, do sertão, né, e levar para o lugar da favela, da comunidade, eu acho que cabe pensar em qualquer lugar onde mulheres estão lutando para ter voz, para ser voz nos espaços marginais, né, sociopoliticamente marginalizados. Perfeito, Cláudio. Professor Adalberto, gostaria de comentar? Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, fica claro, muito claro no Brasil, quando a gente vê o Boulos falando, e toda a questão a relação que existe entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e o movimento dos moradores sem teto, né?
Eu acho que o problema é o mesmo, né? E eu acho que você pode transpor no Torturado, a questão do espaço fundamental é a questão da casa e da terra. O espaço de Torturado é esse. A gente quase não vê os trabalhadores, né, na lavoura. De vez em há algumas cenas nas lavouras, né? Mas o romance está todo centrado nesse espaço que fica ao redor da casa, né? Onde eles têm a casa como o centro, né, de organização do espaço da família e o espaço cultural, tudo isso acontece dentro da casa, né? A cerimônia do jaré, o Cláudio pode confirmar, né? Também se dá dentro desse espaço da casa, ou adjunto à casa, né? Então, sim, quer dizer, os problemas dessa casa que não pode ser de alvenaria, né? A casa deles não pode ser de alvenaria, assim como a casa, né, que a Carolina de Jesus descreve também, ela deixa isso claro, né? Eles querem que a gente vive eternamente nessas casas de papelão, né? O problema é o mesmo, né? O problema da moradia, o problema fundamental do brasileiro, né? Seja no meio rural ou no meio urbano, né? E o lugar da mulher dentro desse núcleo, né? Desse oikos, em grego se diz oikos, né? Oikos é a casa, né? Também existe a palavra ethos. Ethos, de onde vem a palavra ética, originalmente pode ser o lugar onde se vive também, né? Então existe uma ética, né? Ou uma oikonomia e uma etologia, né? Uma ética desse espaço que está no Torturado, que é facilmente traduzível para o espaço urbano das grandes favelas, né? Só para complementar, eu acho que, e a fala do Adalberto é interessante, porque o lugar das mulheres nas lutas campesinas no Brasil vai alimentar o lugar das mulheres nas lutas urbanas, nas comunidades, nas favelas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, como a luta dos sem terra acabou, né, o movimento do MST acabou indo ao encontro do que seria o movimento dos sem-teto nas cidades, a gente percebe que é tudo a mesma coisa, é a falta de terra, é a falta de casa, e quando se fala de casa, a gente tem que falar dessas mulheres que precisam defender com unhas e dentes esse útero, né? Esse útero urbano ou esse útero campesino, né? Não é à toa que no romance a Bibiana, quando assassina o Severo, o seu esposo, ela começa que está fazendo já um empenho numa luta sindical, né? Um discurso muito bonito de política para que aquele povo que não tem uma casa de alvenaria comece, né, a distribuir numa luta política pela posse da sua terra. É ela, a Bibiana, que vai assumir, depois da morte do marido, esse empenho, né, em defender o direito a ter uma terra, a ter uma casa, né? E, nesse sentido, a voz da Belonísia, que não tem voz, mas fala muito, fala demais, né? Ela aprendeu a ser ouvido, ela aprendeu, com a perda da língua, a ouvir o tempo todo, e eu falo isso muito emocionado, né? Porque eu acho que é o momento que eu mais gosto do romance, quando a Bibiana, a Belonísia, ouve a terra, ela escuta demais a terra, né? Isso me emociona muito. Maravilha, eu tinha separado esse trechinho, né, de ela aprendendo com o pai como ouvir, né, as lamúrias e os pedidos da terra, para saber, encostar o ouvido na terra e saber quando é que vem chuva que vai molhar a terra, vai arar e vai fecundá-la. Lindo, lindo, lindo. E quando o Cláudio, lá no iniciozinho desse comentário, falou das narradoras mulheres, né, que percorrem todos os espaços, a gente se dá conta, em Torturado, que elas percorrem sim, elas agenciam todos os espaços, mesmo aqueles que não, que eles são interditos, né? São espaços interditos para elas, né? Por exemplo, tem um momento em que a Encantada diz assim,
correu os caminhos de Água Negra, na mata, nos rios, nos marimbus, em cada palmo de terra, tentou reconhecer e recordar cada árvore. Sua memória se tornou um mapa das trilhas e caminhos que conformavam o seu lugar. Precisava conhecer cada declive, cada cova aberta e fechada, cada movimento da terra, de partida e chegada, cada animal de casa ou da mata, né? Ou seja, essas mulheres, elas se agenciam entre si. A narradora Belonísia, por exemplo, se arrisca, né, por Maria Cabocla, aquela mãe de 6 filhos, e vai partilhar com ela lá, né, momentos de intenso erotismo. O Cláudio pode falar um pouco mais sobre isso depois, porque ele é especialista, né, nesse discurso batalhano, digamos assim. E ela faz isso, quer dizer, isso está lá, né, tá descrito na narrativa, pelo desejo de defender a mulher Maria, né? Em um determinado ela diz assim, em um momento ela diz: eu quis proteger Maria Cabocla, a mulher que me tocou com as pontas dos dedos, que trançou meu cabelo, me fez deitar na cama para descansar como se eu fosse uma guerreira amada. Isso é encantatório, né? Quer dizer, o abrigo de um corpo forte, de mulher forte, né? A mulher útero, a mulher terra-útero, de quem a gente falava, né, no início aqui da nossa sessão. Enfim, tem mais gente querendo falar, tá? Tem mais gente querendo perguntar, tem gente que não quer abrir a câmera, mas eu vou passar aqui algumas considerações, por exemplo, da minha amiga Andréia Telo da Corte, lá da UF. Maravilha, Andréia, você está aqui. A Andréia está perguntando o seguinte, gente, quanto à questão do realismo fantástico, tipo, né, Garcia Marques, né? É uma afirmação das tradições culturais anteriormente excluídas, que ganham voz, quer dizer, existe essa aproximação, de fato, do realismo fantástico? Vocês acham que isso está patente aí no texto de Tortarado? O professor Adalberto queria falar um pouquinho? Eu não sei. Falar em realismo fantástico é um pouco complicado, porque a gente está falando de tradições religiosas dentro do Torturado, né? Então, usar o termo realismo fantástico para aquilo que para os personagens é crença, faz parte do domínio da crença, né? Me parece um pouco deslocado, né? Não se trata de que da questão da inclusão do fantástico dentro do domínio da realidade, da irrupção do fantástico dentro do domínio da realidade, mas muito mais, eu acho, que de uma percepção que o romance tem, uma percepção mais antropológica do lugar da religião e da religiosidade dentro da vida social, né? Eu acho que é muito mais, quer dizer, é muito mais uma questão de pensar a religião ou as crenças, né, ou os rituais, do que pensar o fantástico. Eu acho que não é. Eu não diria que é uma nova forma de realismo fantástico. Acho que não. Adalberto, eu acho que eu também concordo contigo, e para quem não conhece as religiões de matrizes africanas e ameríndias brasileiras, vai ler, né, e que leia o romance, vai associar o realismo fantástico, ao maravilhoso. Mas o romance, então, se torna um convite para que a gente perceba a riqueza das encantarias brasileiras. O próprio nome encantaria é bonito. E como conceito, né, dessas religiões de matrizes africanas e ameríndias, encantaria é um lugar que não é nem lá nem cá. Quando a gente pergunta para as pessoas que recebem os encantados, sejam orixás, sejam caboclos, ou sejam os oguns, eles sempre dizem que por que você quer perguntar onde é a encantaria se eu nunca fui lá, se ela nem é lá nem é aqui, ela simplesmente é, sabe? Então, quando a gente se coloca à disposição de entender
que os cultos afro-ameríndios brasileiros nos dão uma dimensão, vamos dizer assim, uma dimensão muito plural desse mundo transcendente, que não seja o mundo cristão, a gente se torna, na verdade, conhecedor de uma riqueza que é transcendente mesmo, uma riqueza da cultura brasileira tradicional. Eu acho que o romance também agencia isso. Perfeito. Tem aqui também um comentário do nosso amigo João Batista Lima, lá de Canudos. Que coisa bonita, João, você está aqui com a gente. Você quer abrir a sua câmera? Eu vou ler seu comentário, porque achei muito, muito, muito emocionante, né? O João, gente, diz o seguinte, que ele sempre chora ao ouvir o trecho sobre as mulheres de Canudos. É um trecho que revela os impasses da guerra, de um lado, o povo do Belo Monte dizimado, sonhos rompidos, e do outro também soldados esfarrapados, outros tantos mortos, mas todos, né, de alguma forma, né, sofrendo os reveses dessa barbárie. João, quer conversar com os debatedores? Cadê você? Não sei se o João ainda está na sala, porque eu não estou vendo todo mundo aqui no nosso retângulo. Mas, enfim, quer dizer, é um comentário bacana, né? De alguém que descende do povo de Canudos, né? E que chora todas as vezes que lê os trechos sobre as mulheres de Canudos. Aqui também outros comentários, meninos, só para a gente, né, fechar uma reflexão. Bom, a Lourdes já falou, desculpa. O próprio Cláudio colocou uma reflexão importante aqui no Meet, né, dizendo que achou bacana essa apresentação das mulheridades, pensando nessas imagens de uma terra sendo arada, preparada para a semeadura, né? A gente acabou falando muito sobre isso, cada qual nas suas falas, mas as mulheridades estão sempre presentes. Tem aqui também um último comentário da Andréia Tello, que foi, né, a última pessoa que fez uma pergunta. Ela acha, Andréia da área de história, tá, gente? E a Andréia acha que o romance, o Torturado, ele deveria ser pensado naquela contextura do tempo longo, né, ali do pós-abolição, né, no pós-abolição e nos marcos de reconhecimento das terras de pretos, né, ou seja, das sociedades, das comunidades quilombolas, e ela está perguntando o que vocês acham disso também. Vamos mudar um pouco agora? O Cláudio pode começar a falar? Eu concordo plenamente. Eu acho que se a gente colocar, não ficar tentando datar, como eu fiz porque a gente fica tão preso a uma temporalidade, né? Quer buscar uma linearidade que às vezes ela nos atordoa. Eu acho realmente que o romance é isso, é pensar nesse Brasil pós-abolição, mas concordo com Adalberto que a gente pode centrar esse tempo da narrativa nesse momento aí entre a década de 60 para hoje. A década de 60 para hoje. E aí a gente vai ter justamente o quê? O momento depois, o momento da ditadura, o momento do ABC paulista, com as lutas, né, dos trabalhadores, os sindicatos muito fortes ali, que vão acabar alimentando no Brasil, né, o discurso politizado de pessoas simples, a pastoral católica operária, que nesse momento é muito forte, e uma alfabetização política que acontece no chão da Igreja Católica, da teologia da libertação, a partir da década de 60 e 70, tudo isso está entranhado nessa linha de corte temporal do Torturado, gente. O Severo e a Bibiana, quando foram para o Sudeste, fugindo, provavelmente devem ter tido contato com a teologia da libertação. Eu vejo duas temporalidades no Torturado, né? Uma é que aqui começa a partir do trauma,
né, do incidente que dá origem, né, do incidente que já é trágico logo no início, né, esse corte trágico logo no início do romance, que pode ser mais ou menos de 56 para cá, né? Mas eu acho que o desenvolvimento narrativo que se dá dentro dessa temporalidade leva a gente para as ligas camponesas também, né? O discurso, a formação do Severo, né, lá dentro é a formação das ligas camponesas. Ou seja, as ligas camponesas nos anos, né, no início dos anos 60, né, que vão ser duramente reprimidas pelo regime militar e que são tema daquele filme muito importante para entender o Torturado, que é o Cabra Marcado para Morrer. Quem gosta do Torturado tem que ver imediatamente o Cabra Marcado para Morrer, né? Porque a história do Severo e da Bibiana está lá, né? A história daquelas lutas camponesas está toda dentro do Cabra Marcado para Morrer. E eu acho que é mais ou menos, né? A gente não delimita exatamente quando. Agora, existe o outro tempo, que é o tempo que vai para o tempo da Donana, né? É o tempo da faca. O tempo da faca, sim, é que vai não só para a abolição, mas para antes da abolição, né? Vai para a mineração de diamante na Chapada, né? Que é um momento específico, né? Também da história. Vai para o tráfico negreiro, que aparece várias vezes mencionado, vai para, né, os anos de escravidão, etc., etc., né? E eu acho que é muito simbólico que o fojo, né? O fojo do final do romance, né? Aí eu acho que o Itamar ele usa técnicas do Raduan, né? Assim como tem um alfange no final do Lavoura Arcaica, tem o fojo no final do Torturado, né? E esse fojo era justamente esse buraco que era usado, né? Tanto para capturar animais quanto para capturar escravos fugidios, né? Os escravos que eram perseguidos. E vejam que elas usam, né? Provavelmente, né? A Bibiana usa essa técnica, né? Para justamente capturar o dono né? O proprietário que quer tomar as terras delas, né? E então existe aí esse tempo que se estende, né? É um tempo que vai para o ancestral mesmo, né? Mas esse tempo, ele é que dá profundidade para o tempo histórico específico, que eu acho que ele fez questão, e o Itamar falou isso na Roda Viva, né? Mas eu botei uma rural lá. Ele botou uma rural para demarcar um tempo específico, eu acho, na narrativa. Mas esse tempo se aprofunda, eu concordo com você, para pós-abolição ou para mesmo antes, né? E é o tempo do Brasil. É o Brasil. É o tempo das urgências. É o tempo das facas amoladas. Pé cega e faca amolada. É isso aí, Adalberto. Olha, tem uma última participação da Bárbara, que vai fazer uma pergunta. E aí eu sugiro que a gente já vá encaminhando para as considerações finais a partir da pergunta da Bárbara. Podemos fazer assim, Adalberto e Cláudio? Ótimo. Bárbara, abre sua câmera, por favor. Eu já abri. Obrigada. Pode falar, fica à vontade. Você está me escutando? Estamos escutando bem. Pode ficar à vontade. Então, primeiramente, boa noite. Agradecer pela oportunidade. Eu realmente li Torturado. Foi um livro muito marcante para mim e que eu estou vivendo nele ainda, né? Então, a oportunidade de vê-los e vê-la falando sobre o livro. Eu sou graduanda em letras pela UFRJ, então, para mim, foi maravilhoso. Agradecer, primeiro. Tem uma situação no livro que, se não me escapa, eu acho que não foi comentada, que é a situação ainda do momento em que o Zeca está vivo e que se menciona que o Severo ainda tem um respeito ao Zeca, ou então depois que o Zeca já teria falecido, né, que o Severo esperou que o Zeca já não estivesse mais ali para que ele realmente conseguisse
abarcar aquela comunidade e fazer realmente as palestras, as conversas, os grupos de discussão. E aí eu me lembro que se comenta que o Zeca, ele tinha que é a palavra que, se eu não me engano, foi a palavra que foi usada, que ele tinha uma gratidão, na verdade, pelo fato de estar ocupando aquele espaço, ainda que ele não recebesse um salário, mas ele sentia gratidão. E aí, como eu tenho, assim, me aproximado também um pouco da leitura da Lélia Gonzalez, e ela fala muito da questão do mito da democracia racial, então eu fico pensando assim, até que ponto aquela geração do Zeca, ela foi influenciada por um silenciamento que depois foi representada por uma tomada de consciência, tanto do personagem do Severo, mas principalmente daquelas mulheres, porque eu acho que o Severo é um personagem ali masculino importante, mas eu acho que aquelas mulheres, e aí não falo só da Bibiana e da Belonise, eu acho que a própria Salustiana, porque tem uma parte também que a Estela, né, que é a esposa do novo fazendeiro, bate na porta para chamá-la para um culto, não me lembro se era uma missa, um culto, uma coisa assim, e a Salustiana também coloca ela no lugar dela de uma maneira assim impressionante, um discurso de uma pessoa que tem a tomada de consciência, ou seja, ela da geração do Zeca. Mas o Zeca tinha gratidão, não, estão me dando aonde morar. Então, eu queria levar um pouco, assim, tentar ouvir de vocês um pouquinho, se eu estou enganada ou se existe realmente ali, dentro daquela mentalidade dos mais velhos, de que eles deveriam ser gratos, de que eles deveriam ser complacentes com aquela situação, que não deveriam se revoltar, e realmente essa tomada de consciência só pode ser feita através não só de uma geração mais jovem, mas através daquelas mulheres, quando elas viram que elas tinham que tomar a frente, porque quem era o principal ali já não estava, né? Que era o Zeca. Essa pergunta. Querida Bárbara, obrigada pela sua colaboração, leitura bonita, hein? Cláudio, vamos comentar, Cláudio? Vamos entrar? Fica à vontade. Vamos. Na página 185, na segunda parte, a Belonise falando, eu acho que vai responder a sua provocação, Bárbara. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente comentar. Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada, porque não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre. Porque a família Peixoto, que não morava na fazenda, era dita dona. Por que não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão, se dali retirávamos nosso sustento. Esse dia vive em minha memória. Não se apaga nem se afasta, ainda que envelheça. O sol era tão forte que quase tudo ao alcance da minha visão estava branco, refletindo a luz intensa do céu sem nuvens. Meu pai retirou o chapéu. O calor fazia minar de seu corpo um suor grosso que lhe lavava o rosto, escorrendo pela fronte e pelas têmporas. Escorria pelo lado anterior de seus braços, formando grandes manchas em sua camisa surrada. O barro cobria sua calça, sua enxada, seus braços, o chapéu largo em suas mãos. Eu atirava milho e resto de comida para as galinhas. Pedir morada é quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho de vem, não tem de onde tirar o sustento. Apertou os olhos, olhando para a cova diante de seus pés. Aí você pergunta para quem tem e quem precisa de gente para trabalho. Eu me dá quanto seu olho se ergueu para meu irmão. Trabalhe mais e pense menos. Seu olho não deve crescer para o que não é seu. Apoiou a enxada em pé no solo, segurando a ponta do seu cabo com um dos braços. O documento da terra não vai lhe dar mais milho, nem feijão, não vai botar comida na nossa mesa. Então,
procede todo o seu comentário, Bárbara. A voz do Zeca Chapéu Grande é uma voz acostumada com a fala da Casa Grande. E ele reforça isso aqui. Já fez parte de uma ideologia sendo... Vou usar até a palavra plantada, que não deveria usar, né? Porque a gente quer remeter a palavra de plantar a essa beleza da terra, né? E não a essa tristeza de plantar coisas ruins, né? Exato. O discurso é o discurso da Casa Grande, que ele reproduz. Muito obrigada. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo em termos de reforma agrária, né? Se você for para os nossos países vizinhos, por exemplo, o Peru, né? O Peru já passou por uma reforma agrária nos anos 50, foi problemática e tudo. O México passou por uma reforma agrária lá no início do século XX, né? Então, eu acho que o problema fundamental mesmo é nos anos 50 e 60, a formação das ligas camponesas, que eu acho que o Severo está ali colocado, né? Como um personagem emblemático, e depois a junção do Severo com a Bibiana, né? São os dois juntos que começam a criar, ela na escola, ele no trabalho, né? Os dois juntos começam a criar essa consciência dentro da comunidade que se contrapõe a essa visão, né? A visão do pai que abaixou a cabeça e não era possível para ele pensar aquilo naqueles termos, né? Então, acho que aí é que a história entra dentro do romance, a história com H maiúsculo, né? Ela entra dentro do romance porque é o momento em que a pressão pela terra dos anos 50 para cá, a pressão pela reforma agrária, né? Ela começa a aumentar e até hoje a gente ainda não conseguiu fazer a bendita, né? Apesar dela estar na Constituição, e só o dia que a gente fizer a reforma agrária, né, de fato esse país vai ser um país decente. De fato, esses livros ficarão só na história, né? Eu acho até que o termo quilombola, se eu não me engano, foi utilizado bem tarde no livro. Ele não veio logo no começo, porque eles não se reconheciam como quilombolas, né? Exatamente. Então, esse termo ele veio depois, né? Olha, gente, nós somos quilombolas. E a Maria Cabocla é apresentada pela Belonísia também como indígena. Os indígenas que não se reconhecem indígenas, né? Os negros que não se reconhecem como quilombolas. Eu acho, gente, que a Belonísia ela tem uma visão política orgânica. Ela é muito politizada e aí essa coisa de útero, de terra, né? De perceber que ela é a própria terra, que está muito internalizada na Belonísia. Enquanto a Bibiana e o Severo estudaram, né, tiveram educação formal, a Belonísia teve uma educação orgânica, e isso está muito presente numa fala, logo no capítulo 2 da parte que é a voz da Belonísia. Olha que bacana o que ela diz aqui de crítica à escola daquela época. Ela diz assim: não me interessava por suas aulas, em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros e brancos, de como éramos felizes, de como nosso país era abençoado. Não aprendi uma linha do hino nacional. Não me serviria, porque eu mesma não posso cantar. Muitas crianças também não aprenderam, pude perceber. Estavam com a cabeça na comida ou na diversão que estavam perdendo na beira do rio, para ouvir aquelas histórias fantasiosas e enfadonha sobre os heróis bandeirantes, depois os militares, as heranças dos portugueses e outros assuntos que não nos diziam muita coisa. Ela resumiu a história do Brasil. Eu acho que a Bibiana e o Severo são os intelectuais orgânicos, e que eu concordo com o Cláudio. A Belonísia é a orgânica intelectual. Ela vem com a força da terra, e é ela que resolve definitivamente as coisas, né? Exatamente. Porque é ela que leva a faca e que dá cabo, né? Ela que cava o fosso.
Sim, as imagens são muito fortes, são muito potentes, né? E eu queria terminar assim com essa provocação, né, da potência das mulheres que cavam as palavras e cavam os forjos. Tem uma passagem, né, eu também queria ter falado muito da Salu, mas enfim, né, eu tive que escolher alguns trechos, mas tem uma passagem que a fala da Salu é um ato de resistência de mulheridade, né? Quando ela é visitada pela nova patroa, né, pela nova dona das terras, ela já dispara, olha aqui, minha senhora, abre aspas, fui parida, mas também pari essa terra. Você sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe mesmo o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você não estiver mais nessa terra de Deus? Eu não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Eu sou mãe de pegação deles. Assim como eu apanhei cada um com as minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim, brotou em mim e enraizou. Aqui é a morada da terra, mora aqui no meu peito, porque dela se fez a minha vida, com o meu povo todinho. No meu peito mora água negra. Não no documento da fazenda da senhora do seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas vocês nunca irão arrancar a terra de mim. Salu, viva as mulheridades e as sertanices. Gente boa! Vocês foram maravilhosos aqui com a gente até agora. A gente está no limite, no nosso teto de streaming, inclusive, né? Porque são 2 horas exatas de streaming gratuito. Mas eu queria antes agradecer de útero, literalmente, a participação do Adalberto e do Cláudio aqui. Foi um presente para a gente. Essa noite foi um presente. A gente quer trocar mais ideias, vamos escrever sobre essas coisas juntos, né? Vamos mandar para esse pessoal aqui que participou da sala. A gente durante a semana vai mandar um resuminho mesmo do chat do Meet, do chat lá do Facebook, também teve muita participação, agradecendo a todos vocês. E eu novamente reforço a necessidade de quem está aqui dentro do Meet e quem está lá no Face, no YouTube, de assinar a lista de presença para fins de certificação. Tudo bem? Nós somos 50 aqui dentro, mais 10 ou 15 lá fora, e até agora eu só tenho quantas assinaturas? Só tenho 28 assinaturas. Esse povo não quer certificado, não, gente? Cláudio e Adalberto, palavras finais para a gente terminar, então? Ou pelo menos um beijo, um abraço pandêmico para cada um de vocês. Eu só queria agradecer, porque para mim foi uma aula de torto arado que eu não tive. Então, estou muito feliz de participar dessa conversa aqui. Obrigada, Adalberto. Você é muito generoso. Eu também. Só agradecer e estar feliz aqui. Ouvir o Adalberto me encantou bastante. Trazer o tema do Brasil atual para o torto arado, né? Me animou a levá-lo para a sala de aula. Obrigado, Anabelle, pelo convite. Obrigada, Adalberto, pela parceria. Obrigada pela parceria de vocês, Cláudio. Beijo no Ceará, beijo em Fortaleza, Adalberto. Coisa linda, a gente está pertinho, eu sou sua vizinha, eu sou de Niterói, Adalberto. Vamos fazer mais coisas juntos, por favor. Cláudio também, a distância não vai atrapalhar, não nos tempos pandêmicos. Gente, no mês que vem a gente volta com mais uma proposta de debate no Fórum Euclides 110, que vai ser mensal, até o mês de agosto, quando a gente faz um webinário grande, né, para marcar os 112 anos de morte de Euclides da Cunha. E aí todos vocês que se inscreveram vão receber via e-mail, né, a comunicação do próximo encontro de abril, não é isso? De abril. Obrigada por tudo. Estou terminando aqui agora a gravação interna do Meet.